Graça e paz, amados. É um grande privilégio para mim, mais uma vez, poder contribuir com esse momento tão importante para muitas pessoas, que é o momento de liberação da palavra de Deus. Hoje Deus colocou uma palavra no meu coração para liberar sobre a sua vida. E eu peço que você esteja bastante atento ao que Deus tem para você. Nos últimos meses, o mundo inteiro tem vivido esse tempo de pandemia, e com essa pandemia vieram muitos estragos, vieram destruições de várias maneiras, pessoas tiveram seus sonhos destruídos, pessoas tiveram suas empresas destruídas, pessoas tiveram seus empregos destruídos, perderam seus empregos, pessoas que até perderam seus casamentos por separação, divórcio ou até por óbito causado por essa pandemia, por esses vírus. Portanto, as perdas por causa dessa destruição causada por essa pandemia são incalculáveis. Mas a palavra do Senhor para as nossas vidas nesse momento é de nos direcionar ao que nós devemos fazer. O que fazer diante dessas perdas? O que fazer diante de tamanhos estragos, de grande destruição causada por essa pandemia? Por isso que nós recorremos ao livro de Neemias e ao exemplo que Neemias nos deixou nas Sagradas Escrituras, para que nós possamos reconstruir. Ou seja, é tempo de reconstruir, e para nós reconstruirmos é necessário que nós aprendamos com Deus, através da sua palavra, essa reconstrução. Lá no livro de Neemias, no capítulo 1, diz assim, Neemias capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anane, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações,
mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. Amados, nós aprendemos muitas lições preciosas no livro de Neemias, através da experiência de Neemias e do povo de Israel naquele tempo. E uma das lições que nós aprendemos nesse tempo de reconstrução que Neemias e o povo de Israel vivenciou, e que nós podemos e devemos colocar em prática para, durante esse tempo de reconstrução que nós precisamos experimentar, precisamos vivenciar nos dias de hoje, é que o quebrantamento antecede a reconstrução. Antes da reconstrução vem o quebrantamento. O salmista, no Salmo de número 51, no versículo 17, diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. É impressionante que o salmista estava orando ao Senhor e a convicção que ele tinha no coração era que Deus não despreza um coração quebrantado. Nós precisamos ter essa experiência e convicção que o salmista ele tinha, de que Deus não despreza um coração quebrantado. Então nós vemos Neemias diante daquele quadro de destruição, ele se quebrantando diante do Senhor. Neemias não se entregou ao desespero diante de um quadro como esse, um quadro de destruição, um quadro de perdas incalculáveis. Você não deve se entregar ao desespero. Não se entregue ao desespero, se entregue ao quebrantamento. Neemias não se entregou ao desespero, Neemias se entregou ao quebrantamento. O coração de Neemias se rendeu à vontade do Senhor. Então, muitas das vezes é muito mais proveitoso chorar diante de Deus do que chorar diante dos homens. Antes de Neemias se mostrar triste e choroso diante dos homens, ele se mostrou triste, quebrantado, e ele chorou diante de Deus. Uma outra lição que nós aprendemos com Neemias é que o arrependimento muda qualquer tipo de cenário. O nosso lamento, ele deve ser motivado pelo reconhecimento dos nossos pecados e não pela situação em si. Muitas das vezes nós lamentamos nos quatro cantos, diante das pessoas. Nós lamentamos pelo fato ocorrido, nós lamentamos pelo prejuízo, nós lamentamos pela destruição. Porém,
não lamentamos pelo reconhecimento dos nossos pecados. O nosso lamento não deve ser motivado pela situação em si. O nosso lamento deve ser motivado pelo arrependimento dos nossos pecados. A palavra do Senhor diz lá na segunda crônica, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se o meu povo se afastar dos seus maus caminhos. Então o arrependimento, ele tem o potencial de fazer mudar qualquer tipo de cenário, de nos fazer experimentar uma reconstrução em Deus. Uma última lição aqui nessa palavra que nós estamos liberando para você é que nós devemos buscar nas promessas de Deus a fé e forças necessárias para a reconstrução. Nas Sagradas Escrituras nós encontramos as promessas de reconstrução. Neemias foi buscar nas Sagradas Escrituras. Neemias se lembrou das promessas que Deus havia liberado para Moisés, e ele se fortaleceu com essas promessas, e a fé de Neemias se fortaleceu, cresceu com essas promessas, e por isso Neemias pôde seguir rumo à reconstrução que ele e o povo dele tanto precisavam naquela época. Eu não sei o tamanho do estrago que essa pandemia te causou. O que sei é que em Deus você pode reconstruir. O que sei é que em Deus sempre há um tempo de reconstruir. Por isso, receba essa palavra e seja abençoado por essa palavra, em nome de Jesus.